Fala galera, estamos aqui de volta com nossas aulas sobre pressão hidrostática. A gente vai falar hoje sobre pressão atmosférica, que lembrando que a atmosfera é feita de gases e gases também são fluidos, então eles têm sim, compartilham essa área da hidrostática. Então, para começar, sabemos que existe a atmosfera, né? É o que a gente respira porque o nosso planeta tem uma atmosfera feita de gases que vai manter a gente vivo, né? Só que essa atmosfera não é uniforme, ou seja, ela não é igual em todas as partes. Como eu fiz aqui esse modelo, esse desenhozinho, para mostrar que existem partes da atmosfera, e quanto mais perto da Terra, essa atmosfera vai ter mais moléculas, né? Então, cada parte da atmosfera vai ter um nome. Essa mais próxima é a troposfera, temos a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que estamos lidando mais longe assim. E uma coisa interessante é, se a gente for colocar as medidas, a troposfera vai até mais ou menos 10 km de altitude. Então, 10 km subindo aqui ainda é a troposfera. E interessante que se você pensar, por exemplo, no Monte Everest, que é o mais alto pico que tem aqui na Terra, não chega nem nessa altura. Então, o Monte Everest, que é o lugar mais alto que tem aqui na Terra, o lugar físico, né, para a gente poder subir, não chega nem a sair da troposfera, para você ver qual essa dimensão, né, quão grande é. E existem muitas mais camadas que são cada vez mais altas, e de forma que cada vez que você for se afastando da Terra, subindo, por assim dizer, você vai entrar num lugar que tem menos moléculas, né? Que moléculas são essas? Vamos lembrar que a atmosfera tem muitas coisas que formam a atmosfera, mas basicamente vai ser oxigênio, que a gente respira, né? Nitrogênio e vapor de água. E essas moléculas vão se encontrar muito mais próximas da Terra do que longe da Terra. Isso porque elas têm massa e a gravidade mantém elas perto da Terra. De forma que, se a gente for parar para pensar, elas vão causar uma pressão muito maior aqui perto da Terra do que lá em cima, porque tem poucas moléculas. Então é uma coisa bem intuitiva, né? A pressão, então, vai aumentar quanto mais perto da Terra chegar. Então, em outras palavras, vai diminuir com a altura. Isso, se você pensar, como eu falei, o Monte Everest não chega nem a sair da troposfera, mas no pico dele, a pressão atmosférica já é 3 vezes menor do que ao nível do mar. Então, isso é uma coisa que a gente pode perceber no dia a dia até, se quem mora em lugares mais altos também sente essa sensação de pressão do ar menor. Mas, em outras palavras, só queria deixar claro que é assim que acontece. E por a gente ter aprendido que a pressão é a relação entre a força e a área, às vezes as pessoas cometem um erro de acreditar que a pressão do ar que a gente sente, ou pelo menos que a gente está aprendendo aqui na escola, é aquela pressão tipo como se a gente estivesse carregando o peso do ar. A gente vai ver até quanto é a pressão do ar hoje, em aulas seguintes, e não entendam que não é isso. Não é que você está carregando uma grande quantidade de ar, porque a pressão nos fluidos não é igual à pressão que você aperta alguma coisa. Viu? A gente aprendeu a pressão normal que você aperta alguma coisa, mas não é esse o caso nos fluidos. Então, esquece essa ideia de você estar carregando o peso de quilos e quilos de ar. Não é isso que a gente vai ensinar aqui. Então, lembra, a pressão existe, mas não é de você estar carregando. Então, tira da sua cabeça. Quando a gente for estudar termodinâmica, gases, a gente vai entender como é que funciona a pressão em um fluido, ok? Agora, vamos ver, então, que pressão, quanto é essa pressão atmosférica. Muito bem, então para a gente saber fatalmente quanto é a pressão que a atmosfera aplica, né, em nós, então vamos pensar no experimento que quem fez foi Torricelli, aquele mesmo Torricelli daquela equaçãozinha lá da cinemática. Ele fez um experimento que duas coisas. Em primeiro lugar, ele provou que existe sim uma pressão atmosférica, que pode ser uma coisa muito abstrata para a gente pensar que existe ou não, mas ele provou com esse experimento que a gente vai representar aqui agora, né? E deu até para ter uma medida de quanto ela é. Ele pegou assim, ele tinha um tubo de ensaio, ele encheu esse tubo de ensaio com mercúrio, ok, pela boca, e em um prato, né, ao lado, perto, ele também colocou um pouco de mercúrio. O que é que ele fez? Ele pegou aquele tubo de ensaio e emborcou naquele prato. Ele pegou o tubo de ensaio assim e ele emborcou naquele prato. O que é que deveria acontecer? Você deve achar que, pela gravidade, o líquido, né, o mercúrio dentro do tubo de ensaio deve escorrer para o prato, né, e o prato deve subir. E foi justamente isso que aconteceu. Só que você acha que deveria o quê? Ele escorrer completamente, todo? Porque quando ele escorre um pouco, observe, aqui em cima, o que acontece? Vai criar um vácuo, né? Ou seja, se tinha mercúrio, o tubo está fechadinho, e tira o mercúrio dali, então agora não tem nada, é vácuo, não é? Que tem ali. Então, agora, o que aconteceria? Esse tubo, se não houver nada que impeça esse prato de encher de mercúrio, esse tubo vai esvaziar todo.
Ele só vai parar de esvaziar se houver alguma coisa que impeça. E é justamente isso que acontece no experimento, e você pode fazer isso com qualquer líquido que você quiser. Mas o mercúrio é o mais usado para a gente determinar a pressão atmosférica. Então, quando ele fez isso, ele emborcou o tubo de ensaio e, naturalmente, a parte que vazou aumentou um pouquinho o nível do prato. Mas ela não esvaziou toda, não esvaziou completamente. Ficou um equilíbrio. Então ele percebeu, logicamente, né, que esse equilíbrio só podia existir porque tinha uma força aqui aplicando sobre a superfície do líquido no prato que não deixava ele subir mais. E como ele não subia mais, não podia descer mais líquido do tubo de ensaio. Que força é essa, então, que estava apertando o líquido, por assim dizer? Era a pressão atmosférica. E então ele conseguiu determinar um jeito de medir a pressão. Usando esse mesmo modelo aí, ele mediu a altura entre a superfície do líquido do prato até o nível que ficou no tubo de ensaio e deu 76 centímetros. Daí que existe hoje uma unidade de medida muito conhecida, muito usada para medir pressão atmosférica, que é justamente isso, centímetros ou milímetros de mercúrio. Então podemos dizer sim, a pressão atmosférica a nível do mar é essa aí, 76 centímetros de mercúrio. Quando vê isso, já sabe o que aconteceu, porque o experimento, quando faz de emborcar o líquido, ele vai ficar uma diferença de altura de 76 centímetros. Cada líquido que você fizer vai dar uma altura diferente, ok? Porque da densidade, a gente vai ver isso depois. Mas isso acontece porque da pressão. Entenderam a lógica? Que se não tivesse pressão, o líquido ia esvaziar todo, ia subir o prato todo, ia, não sei, transbordar, né? Mas se parou é porque existe um limite, existe uma força ali que não está deixando subir mais. Agora, outra coisa, a gente viu na nossa última aula sobre pressão, que a unidade no SI é Newton por metro quadrado, né, que é o Pascal. Então, só para entender que essa pressão de 76 centímetros de mercúrio, em Pascal, dá 10 a quinta, ou seja, 100 mil pascais, 100 mil Newton por metro quadrado. Essa é a pressão atmosférica no nível do mar. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a pressão em líquidos, ok? A gente falou de pressão atmosférica, a gente vai entender basicamente esse experimento um pouco mais, por que aconteceu isso, e ver coisas do dia a dia que mostram como é que a pressão ocorre nos líquidos, ok? Espero que tenham gostado, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos. Até a próxima!